Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, David? Estamos online, estamos ao vivo, rapidinho, né? A gente se viu agorinha há pouco no nosso Café com Redação e hoje mais uma aula importantíssima na nossa preparação em direção ao Enem, eixo temático Ciência e Tecnologia. Boa tarde a todos. Osmar, quem mais? Daniela, Musa, Nicole, Paula, Júlia. Olha eu derrubando as coisas no estúdio, gente. Mal comecei, já tô totalmente desconcertado. Cosme, cadê? Quem mais que vai chegando? Raine ou Raine, Maria Bittencourt, Brena, Ivonete, Gabriel, Kelly, Júlio, Júlia, Devan, enfim, uma galera grande que tá aí me acompanhando. Espero que vocês tenham gostado do café de mais cedo. Quem não pôde assistir, live fica salva, né, aqui no YouTube, então corre lá, assiste depois com calma, depois do nosso encontro de hoje, ou até, de repente, separa o final de semana, um momento ali mais tranquilo para você poder fazer a sua, né, complementar os seus estudos com o nosso café, certo? A gente teve uma discussão faz uns 15 dias, cujo conteúdo, se não me engano, foi violência e segurança pública, né? Foi um eixo bem importante. E hoje nós temos mais um eixo bem importante, afinal de contas, já apareceu aí teminha relativo à tecnologia no Enem. Se a gente pegar aí o histórico de 1998 até 2024, a gente percebe a presença de temas relativos à tecnologia. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre qual a relação entre ciência e tecnologia e como a tecnologia está associada à vida do brasileiro e da brasileira. E claro, né, gente, chegou no Enem de 2024, olhou para o tema, percebe que de alguma forma ele se associa com esse papo de hoje, aproveita, usa um repertório, usa um argumento, usa uma introdução. A ideia da aula é justamente servir de matéria-prima, de input para você poder criar e melhorar as suas redações. Beleza? Vamos lá? Ó. A primeira pergunta do dia diz assim: caracterize o contexto tecnológico atual, buscando apresentar características típicas do cenário em que o homem contemporâneo se encontra. Então, o que essa questão está me pedindo é que a gente analise o contexto tecnológico atual. A gente sabe que hoje existe aí uma evolução bem mais apressada em relação aos objetos tecnológicos. Então, as coisas se tornam muito modernas e muito obsoletas no intervalo de tempo muito acelerado. Então a gente quer observar como esse contexto tecnológico ele acontece e onde se encontra o homem contemporâneo nesse papo todo. Vamos observar? A primeira coisa que a gente precisa considerar é que tecnologia não é uma coisa do século XXI, tá? Tecnologia tem uma presença histórica na vida da humanidade. Então quando a gente olha para trás, no século XX, já havia tecnologia. No século XIX, também. 18, 17, 16, 15, 14,
Gente, tecnologia existe desde que o homem existe. O que acontece é que a gente costuma associar a noção de tecnologia à noção do presente. Então você vai olhar um iPhone 15 e vai dizer, puxa, super tecnológico. Aí você vai usar um Nokia lá dos anos 90, um Motorola, aqueles bem grandões que a gente chama carinhosamente de pedaços de tijolo ou tijolão. Você vai falar, bom, não, isso não é tecnológico. Mas claro que é tecnológico. A seu tempo. A nossa noção do que é tecnológico muda porque o tempo também muda. Daqui a 50 anos, você vai olhar para o iPhone 15 e vai pensar, meu Deus, quem usa isso? Por que usa isso? Sim, porque como 50 Você está ligado que o banco não é o único lugar para você colocar dinheiro na conta, né? O que eu vou te mostrar agora vai te surpreender. Tá vendo essas notinhas aqui que você recebe quando faz uma compra no supermercado ou farmácia? Olha o que você pode fazer com elas. Abra o aplicativo do Melios, escaneia o QR Code, pronto, o dinheiro está na conta. Com o app do Melios é assim, essas notinhas que antes iam pro lixo viraram dinheiro em forma de cashback. Baixe agora que eu tenho certeza que você vai adorar. prensa, aí você criou a impressora, depois a impressora 3D. Você vê que as coisas levam um tempo maior para serem aprimoradas. Do século XXI para cá, final do século XX para cá, você tem uma aceleração, é verdade. Então o objeto nasce hoje, daqui a um ano já tem uma versão avançada, daqui a um ano tem uma outra versão avançada. Então o ritmo da aceleração é mais acelerado. Mas isso não significa que no século XV, né, não havia lá a sua tecnologia. A carroça já foi uma tecnologia assim, ó, o supra-sumo. Imagina, cara, eu vou de carroça. Sim, antes tu tinha que ir andando, agora tu vai de carroça, você chega mais rápido. Mas se você comparar a carroça com um automóvel, sei lá, com um trem-bala, realmente, a carroça parece ser um objeto super atrasado e obsoleto. Então, a gente precisa começar a desfazer um pouco essa noção de que só na nossa geração é que tem tecnologia. Sim, porque no final do século XIX, certo? Final do século XIX, a gente teve aí a interferência de várias figuras fundamentais para essa aceleração que eu comentei agora. A gente tem Darwin com a sua teoria da evolução das espécies, a gente tem o Freud, o pai da psicanálise, a gente tem Einstein, a gente tem Pasteur. Então a gente tem pessoas muito importantes que foram fundamentais para a ciência do século XX. Né? Então o final do século XIX é um momentozinho ali da história em que essa galera começa a ser muito relevante, tão relevante que quando você vai fazer o vestibular hoje, você tem que lidar com questões relativas a Einstein, a questões relativas a Darwin, porque foram icônicos, históricos, fundamentais para tudo o que veio depois dessa galera. Isso justifica um pouco o fato de hoje nós termos tamanha aceleração tecnológica, né? Então essa é uma possível causa. Outra possível causa para essa aceleração é o fato de que, ao longo do tempo, houve um aumento expressivo dos investimentos, tanto públicos quanto privados, na ciência. Ao longo do tempo, os países passaram a investir mais em ciência, injetar mais dinheiro em ciência. E por que perceberam que era importante fazer isso? Porque notaram que se um país buscava soberania, é por meio da ciência que se obtém soberania nacional e internacional. Qual é o país que tem uma grande relevância no mundo hoje que não tenha uma ciência de ponta? Se você quer ser relevante no mundo,
você precisa investir em ciência, porque ciência é uma arma competitiva. E isso ficou muito claro com a Covid-19. A Covid-19 mostrou que o avanço científico, ele agrega a esse país uma noção de poder internacional. Outro exemplo histórico disso é a corrida armamentista. Vocês já estudaram corrida armamentista com o Otto, tenho certeza. E a corrida armamentista foi um momento em que os países, né, passaram a desenvolver materiais bélicos, porque o desenvolvimento desses materiais bélicos, que tem tudo a ver com a ciência, porque ninguém cria armamento bélico sem investir em ciência, o poderio bélico é uma demonstração de poder. A bomba, ou melhor, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, com os seus efeitos desastrosos e planetários, provou, né, as bombas provaram que o desenvolvimento em energia nuclear é uma maneira de se demonstrar liderança. Não à toa, os Estados Unidos nunca mais foram os mesmos depois das bombas de Hiroshima e Nagasaki, né? Foram alçados à posição de país mais importante do mundo, né? Não à toa, quando a gente tem discussão aí entre os países, Rússia e Estados Unidos, armamento bélico é sempre um argumento preocupante, né? O que mais que pode ser uma consequência? Aliás, que pode ser uma consequência negativa disso que eu estou dizendo? O aumento das assimetrias internacionais. Por quê? Porque alguns países terão condições de investir em ciência, enquanto outros não têm condições de investir em ciência. Estão resolvendo problemas básicos, fome, mortalidade infantil, estão resolvendo saneamento básico. Então, enquanto alguns países investem em ciência e gozam dos prestígios, né, e que experimentam as consequências positivas, outros países não. Infelizmente, muitos países da África, por exemplo, não têm condições mínimas para investir em ciência. E aí dependem da ciência produzida em outros países. Resultado, precisam comprar medicamentos, precisam comprar tecnologia e compram de uma maneira muito mais cara, né, pessoal? Não é assim que a gente estuda lá em geografia? Se você tem a matéria-prima e a expertise e a tecnologia para o desenvolvimento de um produto, perfeito, mas se você não tiver, você tem que importar. E se você importa, você acaba encarecendo ainda mais o custo na produção daquele produto. E isso aumenta as assimetrias, as desigualdades e as diferenças entre os países, né? Outra consequência negativa é o agravamento da desigualdade social, porque você acaba fazendo com que alguns lugares não experimentem esses benefícios. Quantos lugares do mundo são excluídos digitalmente? A globalização não é uma realidade tão democrática assim como a gente costuma aprender. Milton Santos, um geógrafo super importante para a história do Brasil, comenta que o processo da globalização é antidemocrático. A globalização ela é planetária em alguns níveis, mas muitos países do mundo não experimentam essa globalização, estão alheios a essa globalização, mal têm acesso à luz elétrica, mal têm acesso ao computador, mal têm acesso à internet, ficam excluídos de todo esse avanço. Quando a gente fala em avanço, não é um avanço para todos a todo momento, é o avanço para alguns. Muitos não experimentam os benefícios desses avanços. E isso faz com que esses países se tornem dependentes. Eles se tornam dependentes. O que acontece são países subdesenvolvidos, dependentes de países desenvolvidos, precisam comprar produtos, precisam importar insumos. Existe uma dependência até moral mesmo, psicológica, né? A gente se sente cabisbaixo, porque a gente não tem tudo aquilo que muitos países têm. E isso é porque o Brasil não é um dos
piores países do mundo em termos de pobreza. Há países bem mais pobres do que o Brasil, né? O Brasil ainda consegue ter internet em muitos lugares, a gente consegue desenvolver muita coisa, mas existem países que estão bem mais abaixo da linha da pobreza se comparado a nós, né? Então a gente precisa considerar todas essas nuances. De novo, a globalização traz benefícios, mas ela não é um processo democrático, né? Muita gente está fora de toda a maravilha do mundo cibernético. Eu tenho visto meus alunos comentarem sobre o Twitter, né? O fato do Twitter estar suspenso. E aí eu estava lendo uma reportagem outro dia que me fez pensar um pouco sobre isso, comentando sobre alguns lugares do Brasil em que as pessoas nem têm internet, assim, né? Que internet, eu estava falando até sobre isso agora há pouco, né? No café de mais cedo, que uma pessoa para ter internet precisa rotear para o vizinho, ou a pessoa precisa ir até o centro da cidade para conseguir usar a internet. E eu pensando, caramba, que desigual, né? Eu tenho o meu aluno que está reclamando muito porque não está tendo acesso ao Twitter, que diz que está ansioso, que diz que está irritado, enquanto para outros alunos brasileiros ele não faz nem ideia disso, porque ele não usa o Twitter, ele não usa nem a internet, isso não faz nenhuma diferença para ele. Então que coisa diferente, né? Assimétrica, um mesmo país, alunos da mesma idade, para um está sendo um problema enorme não ter acesso ao Twitter, para outro faz nem diferença, ele nem tem Twitter, ele nem tem internet, ele depende de alguém que possa rotear a internet para ele. São as desigualdades e as ambivalências de um país absolutamente desigual e que infelizmente ainda não foi capaz de distribuir renda de uma forma justa, né, para todas as pessoas. Deixa eu ver o que o pessoal tem comentado aqui no chat. Segundo pesquisas, o IDH brasileiro aumentou 2 pontos em decorrência do bloqueio do Twitter. Eu vindo aqui para o ProEnem, vi alguma coisa relativa ao IDH, sim. Eu não sei se é em decorrência do bloqueio do Twitter, isso eu não vi, tá? Porque em decorrência porque bloqueou o Twitter, aumentou 2 pontos no IDH. Não sei bem se é isso não, tá? Quando eu sair daqui que eu vou ler esse negócio. Acho que pode ter uma relação, mas as coisas não parecem ser bem assim não. Mas eu vi sim alguma coisa, ainda não li com calma, tá? Sobre esse aumento do IDH do Brasil. David, podemos dizer que a assimetria internacional está relacionada à DIT? Desculpa a ignorância, o que é DIT? Eu deveria saber o que é? De repente eu até sei o que é DIT, mas não sei o que é a sigla. Manda pra mim aqui o que é DIT, tá, gente? Eu deveria saber, tô por fora agora. Fiquei me sentindo um tosco. Manda pra mim o que é DIT, porque de repente eu até sei, mas só não sei a sigla. Professor, você acha que a inteligência artificial pode ser possível tema? Não. Eu acho, tá? Assim, eu não apostaria no tema inteligência artificial. Não nesse formato. Eu acho que o debate sobre inteligência artificial pode ser um debate útil para a redação. Isso eu acho. Agora, dizer que esse seria o tema, eu não apostaria nesse tema, mas é uma aposta. Divisão Internacional do Trabalho, gente. Claro que eu sei o que é DIT, é porque eu não uso essa sigla, tá? Imagino que vocês usem nas aulas de geografia e tal. Então deixa eu voltar lá na pergunta, Renan, sobe pra mim, porque agora eu sei o que é DIT. Déjame ver. E perdemos. Tá. Podemos dizer que a assimetria internacional está relacionada à divisão internacional do trabalho? Com certeza, né? Sem dúvida nenhuma. A maneira como os postos de trabalho são ocupados e distribuídos se associa profundamente a essas assimetrias internacionais, né? Não à toa a gente observa em alguns lugares do mundo a força de trabalho sendo aplicada de uma maneira violenta, de uma maneira opressora, análoga à escravidão, né, para a produção de insumos em outros países. E isso não vale só para insumos tecnológicos. A gente sabe, por exemplo, quando a gente fala sobre o desenvolvimento de certas peças de roupa, de manufatura. Então, sim, com certeza as coisas se associam tranquilamente, tá?
Que mais? É bizarro pensar que muitas pessoas não têm acesso à internet ou a um celular e outras reclamando do Twitter ter acabado. É isso, realmente. É bizarro porque é desigual, né? É ambivalente. Veja, gente, isso aqui não é uma acusação a quem está reclamando do Twitter. Tá tudo bem se você está sentindo falta do Twitter. Se você está sentindo muita falta e não consegue nem dormir de tristeza, eu me preocuparia se fosse você. Mas, a princípio, isso não é um problema ou um sinal de doença. A gente está só comentando que é ambivalente, né? Que prova aí uma sociedade bem cheia de contornos. Deixa eu ver. Podemos dizer que a chegada da tecnologia mudou bruscamente a vida das pessoas, tanto para o bem e para o mal? Eu não diria chegada da tecnologia, tá, Osmar? Porque, como eu disse, a tecnologia já chegou desde que a gente existe, sabe? Ela não chegou agora. Ela não chegou no século XXI. Ela tá aí. Enquanto o homem tá aí, ela tá aí. Talvez você possa dizer que a intensificação na sua aceleração alterou a nossa vida, né? Isso é verdade, mas eu não diria chegada. Acho que chegada faz parecer que não existia, aí teve um belo dia que ela veio e chegou. Mas não tem esse dia, ela sempre esteve aí. Ela mudou a sua forma, mas ela sempre esteve aí, né? Inclusive, professor, acha que tem alguma possibilidade do tema ser algo relacionado ao uso excessivo da tecnologia? Olha, acho que sim, acho que é um tema possível. Uso de celular, uso de rede social, adoecimento psíquico, cyberbullying, crime virtual. Acho que esses temas são temas sempre muito quentes. Mas como eu sempre faço questão de dizer, são chutes. E chutes são apenas chutes. Não é porque eu estou dizendo que é um tema possível, que olha, é um tema quente, vai cair, eu estou profetizando. Nada disso. Eu acho que são temas possíveis. Apenas isso. Beleza? Vamos então discutir mais um ponto? Explique no que consiste o fenômeno da criação de necessidades tecnológicas. O que é o fenômeno da criação de necessidades tecnológicas? Você já ouviu falar sobre isso? Criar uma necessidade. Como assim criar uma necessidade? A necessidade se sente ou não se sente, não é? Não exatamente. Eu também posso criar em você, né, que nesse caso é o meu espectador ou o meu cliente, uma necessidade que você nem tinha. Vamos ver como é que é isso? Bom, a criação de necessidade tecnológica diz respeito a um processo em que, em vez de você ter uma necessidade e eu lhe ofertar um produto para suprir a sua necessidade, eu passo a estimular em você a sensação de falta. Porque olha só, pessoal, eu só compro uma coisa, né, ou identifico que eu preciso de algo se eu sinto uma falta, não é? É difícil imaginar que alguém vai comprar algo se eu estou me sentindo pleno. Se eu estou pleno, eu não preciso de nada, certo? Nada, estou pleno. Não preciso de nada. Já tenho todas as calças de que eu queria, todas as blusas, todos os objetos de casa, eletrodoméstico, móvel. Se eu me sinto pleno, eu não vou querer nada, certo? Então, o que a indústria faz? Ela passa a criar em nós a sensação de falta. Porque se não houver uma sensação de falta, não faz sentido comprar nada. Então ela cava um buraco onde não havia esse buraco. Esse buraco, a princípio, ele não existia. Mas a indústria do comércio, ela vai lá e cava essa lacuna em nós. E aí, depois que ela cava essa lacuna em nós, você olha para essa lacuna e pensa, preciso preencher. Quero alguma coisa para preencher essa lacuna. Preciso de uma blusa, de uma camisa, de um sapato, um perfume, um celular, um brinco, uma gravata, uma joia. Não porque necessariamente essa necessidade já pré-existia, mas porque a indústria, aliada a um comércio, né, a um meio de comunicação que é muito eficiente em transmitir uma propaganda, fez com que eu sentisse essa necessidade. Quais são os métodos utilizados para cavar essa necessidade em mim? Existe um conjunto de estratégias
que visam despertar neste potencial cliente o desejo de consumo. Então, a indústria rastreia os potenciais clientes, identifica esses clientes, atua sobre eles, incide sobre eles com bastante força. Normalmente, a força vem das propagandas. Essas propagandas são muito persuasivas e a partir dessas propagandas você fala: rapaz, não é que eu quero esse negócio? Tá aí, eu preciso disso. Eu preciso de uma panela de pressão que tem um timer e que fala segunda língua e que faz um bocado de coisas. Sabe quem é muito eficiente em fazer isso? A Polishop. Sabe a Polishop? Não sei se essa marca é conhecida no estado de vocês, mas aqui no Rio é uma marca, não vou dizer popular, porque não é popular não. Mas ela é famosa, digamos assim. Famosa por apresentar produtos que tu olha e pensa assim: meu Deus, pra que eu preciso disso? Aí depois você olha de novo: meu Deus, por que eu não tenho isso? Sabe aquele pra que eu preciso que dá lugar a um... E gente, não é que uma... realmente, hein? Tá aí, acho que eu precisava. Você não estava precisando de uma panela de pressão que falava segunda língua. Mas aí alguém foi lá e criou essa panela de pressão. E você pensa: ué, gente, tá aí. Panela de pressão que conversa comigo. Mas você não estava precisando, né, conversar com ela. Você estava fazendo bem o seu feijão lá. Mas aí alguém criou uma panela de pressão que você pode, pelo seu celular, desligar. E você pensa: gente, mas eu conseguia perfeitamente. Eu ia até o fogão, desligava. Mas aí vem uma propaganda dizendo assim: você não quer ter o incômodo de ir até o fogão, desligar a sua panela de pressão? Quer tomar banho e poder desligá-la direto do chuveiro? Aí você pensa: é mesmo, é isso. Antes eu tinha que tomar banho, aí tinha que sair enrolado na toalha, aquele desespero, aquela chateação. Agora eu posso pegar meu celular, apertar e desligo a panela. Então você começa a ressignificar um problema que não era um problema, né? Você estava vivendo bem com aquilo. Mas aí alguém disse: agora você pode não ter mais esse incômodo. Aí você pensa: é verdade, agora eu posso não ter mais esse incômodo. Tá vendo como a indústria vai te convencendo de que você quer uma coisa que a princípio você nem sabia que queria? É porque alguém criou isso em você e agora você passa a achar que é verdade. Não é que eu quero mesmo? Agora eu preciso disso. Então você passou a ter uma necessidade que até então não existia. Como é que a indústria faz isso? Eu coloquei aqui alguns recursos, argumentos bons para redação, hein? Tá? Quais são os recursos que a indústria utiliza? Primeiro, a retórica da novidade. Sabe esse discurso que imprime uma noção de que aquilo que está sendo vendido é super inovador? Sabe essa coisa? A Apple é mestre em fazer isso. Ela lança o iPhone 13, o 13 Pro, o 13 Pro Max e o Pro Max HD Full não sei das quantas. Quer dizer, ela vai atualizando o seu modelo para ir requentando a noção de que esse é mais novo do que aquele e que aquele outro é mais novo ainda em relação ao outro. Então ela cria uma série de celulares no volume 13, né? Sei lá como é que chama esse negócio, edição 13, e ela vai imprimindo uma noção de que aquilo é muito novo. Às vezes não tem nenhuma diferença significativa, né? Tem diferença, mas é sutil. Aqui a câmera é de 16, sei lá, aí a outra é de 17.5, aí a outra é 18.7. No duro, você não consegue nem ver a diferença na foto, assim. Você que é um leigo, como eu sou, tu olha e fala: meu Deus, mas eu nem sou fotógrafo, cara, nem me importa se é 18 ou 18.7, mas o de 18.7 é novo. E a ideia de comprar algo que é inovador faz com que a gente se sinta por dentro, né? Não à toa, quando a Apple lança um novo modelo, não tão novo assim, tem lá o cara que dorme na porta da Apple, né? Assim, para poder comprar o primeiro iPhone 15 do mundo.
Porque isso nos leva a uma noção de exclusividade. E quem é exclusivo tá nas cabeças, né? Ele vai correr para casa. Chambinho de coração pra coração. Hoje eu quero a minha mãe brincando comigo o dia todo. O que vem do coração é gostoso igual chambinho. Feito amizade e carinho. Do sabor de ser criança. Pra nutrir boas lembranças. Chambinho é amor. Vem do coração. Coraçãozinho com sabor. Vem do coração. Quando é de coração para coração, tudo é possível. Chambinho, alimentando o sabor da infância. Bom, por que uma marca faria um produto que dura a vida inteira? Né? Não faria sentido. Eu preciso que esse produto ele rapidamente se torne obsoleto para que eu possa ali vender de novo e de novo e de novo, certo? Além das promoções fantasmas. Sabe essas promoções fantasmas? Preços que criam uma falsa noção de desconto? A gente chama de Black Fraud, né? Quando você tem uma promoção que não é bem uma promoção, assim, sabe? Venha, compre tudo pela metade do dobro, né? Então, a Black Friday, muita gente diz, olha, tem loja que aumenta o preço para no dia da Black Friday baixar. Aí você vai lá e acredita na promoção fantasma. Outras colocam lá 12 parcelas de R$ 9,99. Aí tu, caraca, arrasei. 12 parcelas de R$ 9,99, tá baratíssimo. Aí no rodapé tá assim, em caso de atraso no pagamento, você paga uma multa de R$500 mil. Aí você fala, realmente, que promoção é essa, né? Aparentemente é uma promoção, mas as condições de pagamento são super enganosas. Ou até os termos são pouco claros. O cara te para na loja, te oferece uma promoção, você fala, ah, quero, super. Aí na hora de você ver, ele fala assim, não, mas olha só é a promoção se o cartão for da loja, só é na promoção se for no dinheiro. Aí tu diz, por que você não me falou? Agora que tu tá me contando esses detalhes, então não quero mais. Eles deixam pra contar a furada depois. Eles não contam a furada na hora e você se deixa enganar e acaba acreditando que você tá fazendo um negócio assim, né? É maravilhoso quando na verdade você tá se enfiando em uma furada. Tem a lógica da competição, né? Muitas marcas criam a rivalidade entre os seus consumidores e dizem assim, olha, os 10 primeiros que chegarem vão ganhar um brinde, né? Os 100 primeiros que ligarem vão ter um tratamento VIP. Olha que perverso, né? A própria indústria cria uma rivalidade entre os seus competidores e seus consumidores para que eles possam querer comprar e para que eles possam querer comprar primeiro. Não tem nada melhor, né, do que uma marca fazendo com que os seus consumidores briguem entre si. É tudo que uma marca quer. E por último, a falsa associação entre consumo e felicidade, né? As marcas vendem felicidade no refrigerante, no sorvete, no picolé, na margarina. Quantos comerciais a gente assiste em que você vê lá o personagem super feliz? Coca-Cola que é assim, né? É sempre alguém muito risonho, aí pega a Coca, aí tá sorrindo, aí toma a Coca, aquele sorriso maravilhoso. Claro, a ideia é você criar um ambiente de felicidade, de alegria. Então os produtos estão também vendendo uma felicidade engarrafada. E isso gera, é claro, muita angústia, porque se você compra um produto esperando obter felicidade, pode ser que você tenha realmente num primeiro momento, mas essa felicidade costuma dar lugar a uma nova sensação de falta que precisa ser suprida por um outro produto que vai gerar uma nova sensação de falta e você precisa comprar um outro produto e aí você entrou na grande espiral do capitalismo, né? Buscar suprir as suas frustrações, suas decepções e as suas fragilidades na compra de certos objetos que nos satisfazem durante um tempo muito curto. Esse tempo muito curto dá lugar a uma nova angústia, um novo sofrimento, uma nova sensação de falta, o que te leva a, de novo,
comprar novamente. Isso leva ao endividamento, ao adoecimento psíquico, à sensação de frustração e, sobretudo, de infelicidade, porque você se torna uma pessoa desejosa por ter aquilo que não pode ter, o que te leva a quadros variados de tristeza, de angústia, de isolamento. Vamos ver como é que isso se aplica numa redação? O tema é o consumo sustentável no Brasil do século XXI. O aluno fala assim, ó: a criação de necessidades tecnológicas é um fator para o impedimento do consumo sustentável. Claro, se tu compra irresponsavelmente, sem pensar se precisa de fato daquilo, se enche de plástico, embalagem, matéria-prima, claro que a produção de lixo vai ser enorme, né? Quando a gente consome muito, naturalmente, o uso de recursos é muito grande, o uso de água é muito grande, emissão de gases poluentes é muito grande, produção de lixo é muito grande, então o consumo vai impactar, inevitavelmente, no equilíbrio ambiental, tá? Se antes as tecnologias surgiam para resolver demandas fundamentais para a vida em sociedade, hoje os dispositivos tecnológicos são criados para suprir uma necessidade que é criada a partir de uma suposta ideia de utilidade, que na verdade não existe. Claro, nenhuma marca vai dizer que seu produto é inútil. Se você disser que é inútil, você não vende. Então você precisa criar alguma noção de utilidade. As propagandas, com suas cores, ídolos e discursos sedutores, criam a sensação do desejo de compra. Assim, aparelhos muitas vezes inúteis são adquiridos em excesso por consumidores que acreditam que estão fazendo uma ótima compra. Como resultado, o meio ambiente recebe mais lixo que dificilmente é tratado e há mais utilização de recursos. Então você compra aquele objeto na Shopee, na Shein, no AliExpress, motivado por aquela sensação de que aquilo vai ser útil, nunca usa, aquilo fica perdido no seu armário, vira tralha, vira lixo, só que para a produção de um produto, desculpem a redundância, você usa toneladas de água, você usa vários recursos naturais e ainda produz lixo, né? Então essa sensação de utilidade às vezes é apenas uma farsa ou é apenas uma excitação momentânea, que você tá ali com o celular na mão, achou bonito, mas na prática nem usa, e se usa uma vez ou outra, que não, né, coisa que não faz uma grande diferença. Vamos para a nossa última questão do dia? A sabedoria sobre as coisas pode ser obtida das mais diversas maneiras. Então, aprender pode se dar por várias vias. O que distingue o conhecimento científico do conhecimento comum? Vamos distinguir, porque eu acho que com a Covid-19 essa distinção não foi muito clara. O conhecimento comum, gente, ele se dá na experiência empírica, na experiência do dia a dia, da tradição, da fé, da intuição. São verdades que se constroem sem a necessidade do saber científico. Eles têm a sua importância, né? As comunidades indígenas, os povos ancestrais, eles se desenvolveram a partir do conhecimento comum, não é assim? Não houve um cientista que fez lá uma comprovação, mas muitos saberes foram construídos assim, tentativa e erro. Você imagina que aquela raiz daquela planta possa servir, não sei, para um mal-estar, para uma febre, faz um chá, toma e descobre que funcionou. E aí esse pai transmite o saber para o seu filho, que transmite o saber para o filho dele, e aí você cria gerações e comunidades que aprenderam que aquela raiz tem alguma propriedade curativa. O conhecimento comum, ele é muito importante, ele não foi muito importante, ele é. Crianças, elas são guiadas pelo conhecimento comum. Ela enfia o dedo na tomada e ela sente uma dor horrorosa, ela não sabe que aquilo chama tomar um choque, ela não sabe que ali tem uma corrente elétrica. O que ela sabe é
naquele buraquinho eu não devo mais enfiar a minha mão. Não adianta a mãe falar, não coloca o dedo, é perigoso. A criança vai continuar botando o dedo. Aí quando ela põe o dedo e sentiu, ela, opa, prendi. Ela vai associar o formato da tomada com a dor horrorosa que ela teve. Então as crianças vão se guiando pelo conhecimento da experiência. É isso que faz com que ela nunca mais coloque a mão na tomada, porque ela sentiu muita dor. Agora a gente sabe também que para muita coisa na vida, o conhecimento comum não satisfaz, né? Muitos conhecimentos precisam passar por uma prova, uma comprovação racional e universal. Então, eu não posso simplesmente dizer assim, ó, eu acho que a goiaba cura Covid, porque eu comi goiaba e não tive Covid. Então, logo, a conclusão é que goiaba cura Covid. Não é assim que funciona. A gente sabe que no desenvolvimento de medicamentos ou de vacinas, é preciso haver um estudo, porque o fato de você ter comido goiaba, nada pode ter tudo a ver, realmente. A gente podia descobrir que a goiaba cura Covid, ok, mas pode ser que não tenha nenhuma relação com aquele negócio, né? Então, nesse sentido, a gente não pode desenvolver um remédio à base de goiaba para vender no mundo inteiro, baseado no fato de que você comeu goiaba, né? A gente não é a régua para as coisas, né? Até porque você pode ter uma propensão, né, alguma disposição genética a não contrair. Pode ser que você tenha, sim, Covid e nem tenha percebido, porque você foi assintomático. Muitas camadas. Então, o conhecimento comum ele tem a sua utilidade e o conhecimento científico ele também tem a sua utilidade. Cada coisa no seu quadrado. Se você é uma pessoa de fé, se você é religioso e você vai à igreja, se você é católico, se você é protestante, espírita, umbandista, candomblessista, dentro dos espaços religiosos, o conhecimento científico ele não é exigido. Não é? Você não espera que numa igreja alguém te pergunte assim, você acredita em Deus? Então prova. Não se prova a existência de Deus porque não se precisa provar, não é isso? O que precisa haver é uma crença, e a crença já é suficiente, e isso é muito importante para muitos grupos religiosos. Então a gente não pode confundir o conhecimento científico com o religioso, porque ele se dá por vias diferentes mesmo, né? Eu não preciso mostrar uma foto de Deus para você. Eu creio, e crer basta. Em outras circunstâncias, crer não basta, né? Aí você precisa de um outro saber. O problema é que as pessoas, elas ficam no preto e branco, entre a cruz e a espada, o conhecimento científico e o conhecimento comum. Eles não são excludentes, eles são complementares, né? A lógica da intuição, a lógica da fé, há quem acredite em signo, há quem acredite, sei lá, em destino, há quem acredite, não sei, gente, em métodos que não são científicos. Tem gente que acredita em leitura de mãos, como o povo cigano, né? Em algumas religiões você tem a leitura de cartas, a leitura dos búzios. Nós temos que respeitar todas essas práticas, porque todas essas práticas são conhecimentos. São reconhecidos pela ciência? Não são reconhecidos pela ciência, mas têm a sua validade, né? Tem a sua organização cultural legítima dentro daqueles espaços. E o saber científico tem a sua validade dentro de outros contextos e espaços. Então a gente precisa reconhecer, né? Há quem creia, há quem não creia. E tem a ciência, que vem para mostrar que certas coisas são comprováveis e outras não. Não é preciso que haja uma briga ali polarizada entre uma coisa e outra, né? Agora, é claro que quando eu olho para o mundo hoje, principalmente no mundo Covid e pós-Covid, eu percebo que tem muita gente deslegitimando o que a ciência faz. Eu acho que a Covid-19 foi uma prova clara disso, né? Mas a ciência, a cada hora, cria uma verdade diferente. Não é isso, gente. É porque a ciência ela vai aprimorando e vai avançando. Então, as verdades da ciência, elas são relativas aos métodos empregados naquele momento.
Por isso que muitos cientistas diziam uma coisa no começo da pandemia e passaram a dizer outra no final da pandemia. Mas não é porque o cientista estava querendo te matar, não é porque a ciência está, né, querendo destruir o homem, é porque a ciência vai adaptando as suas verdades à medida que ela descobre novos saberes, né? Então, ao longo do tempo, um cientista pode se revisar, né, e perceber, não, isso aqui precisa ser repensado. E aí ele vai lá e aprimora o método e aprimora a premissa. A transformação da ciência não é um defeito, é uma qualidade, né? A ciência, ela é lapidada e aprimorada ao longo do tempo. Não ache que o fato de um cientista mudar de opinião é sinônimo de fraqueza. Pelo contrário, fraqueza é provar que algo não funciona e insistir num erro. Um cientista está sempre alterando as suas premissas. Isso é parte do saber científico. Isso não prova a sua fraqueza. Prova, na verdade, a sua força. Beleza? Pessoal, preciso ficar por aqui. Gostaram da aula? Fez sentido para vocês? Conseguiram refletir sobre alguma coisa que explode aí a cabeça? Espero que vocês consigam usar essas reflexões nas redações. Espero que a gente tenha conseguido pensar juntos sobre ciência e tecnologia. A aula é muito rápida, tinha muito papo ainda, né? Muita coisa pra gente conversar, mas acho que o que a gente fez também foi bem importante. É hora de partir, foi bom estar com vocês, brincar com vocês. Semana que vem, eu e a Antônia estamos aqui, não é isso? 4h30 com a hora da saída e logo depois a nossa aula tradicional às 5h30, tá bom? Beijo grande no seu coração, fiquem com Deus, uma excelente redação e até semana que vem. Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.